Nossa conclusão é disso: os milagres operados por Eliseu demonstram o poder divino. Todos tiveram um propósito específico, evidenciar a graça e a glória de Deus nas mais diferentes situações. Em nenhum momento essas intervenções exaltam as virtudes do profeta. Então os milagres aqui não queriam a exaltação do Eliseu, queriam mostrar aí o poder de Deus, a operação de Deus, provar o amor de Deus para com o seu povo. Então esse era o verdadeiro objetivo de Deus. Assim também com todos que são usados em milagres na igreja. São usados então os milagres para aí que Deus seja glorificado, exaltado, adorado, louvado, né? Também os milagres confirmam o ministério do servo de Deus. Também os milagres são para confirmar a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. E também os milagres são ferramentas de Deus para atrair as pessoas para Deus mesmo. E não atrair as pessoas para quem está sendo usado, mas atraí-los para Deus. Então as pessoas têm que ter aí a noção exata do que está ocorrendo. O milagre, ele existe para que as pessoas se aproximem mais de Deus. Como é o culto na sua igreja? Você chega em casa depois do culto e se alguém perguntar para você, Deus estava lá? Será que você responde que estava? Ou será que os seus cultos já são frios, sem graça, onde Deus não tem oportunidade mais de curar, batizar com o Espírito Santo, libertar, levantar o paralítico, fazer o cego ver, o surdo ouvir? Será que seus cultos já estão se tornando tão frios, tão sem graça, se tornaram apenas shows, pessoas que cantam bem, pessoas que pregam bem, mas a presença de Deus não está mais por aí? Será que é assim que está a sua situação? Então, você precisa mudar isso. E é você mesmo. Não fique esperando pelos outros. Comece hoje mesmo a jejuar, a orar, a pedir a Deus para usar você em milagres, prodígios, sinais, maravilhas, para que as pessoas sintam realmente a presença de Deus na igreja novamente. Infelizmente, a igreja pentecostal está cada dia mais deixando de ser pentecostal. E muitas apenas só existe a manifestação falar em línguas, mais nada. Não acontece mais nada. Não existe cura, não existe milagre, não existe mais batismo com o Espírito Santo. Cada vez estão desprezando mais as coisas de Deus. Em muitas igrejas, apenas o falar em língua já é um milagre para eles, porque já perderam a noção dos milagres que Deus tem para fazer e pode fazer através deles. Nós vamos orar agora nesse momento. Ore conosco. Você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador agora? Deseja morar no céu? Deseja ser salvo nesse momento? Deseja que o seu nome seja escrito lá no livro da vida? Então esse é o momento. Se você está vivendo aí uma vida medíocre, sem graça, mas você deseja ser usado por Deus, você quer agora se entregar para Deus como instrumento de Deus na realização de grandes sinais, prodígios, milagres, maravilhas, então entregue-se agora para Deus, faça esse voto com Deus: Senhor, eu não vou cobrar de ninguém, eu vou ser seus servos, eu vou trabalhar para o Senhor, eu quero ser usado. Faça esse voto, isso é importante, e Deus vai começar a te usar. Acredite, Deus quer te usar, cada um de vocês, cada um de nós. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, olha, Senhor, para essas vidas que se entregam a Ti agora, arrependidas dos seus pecados. Perdoa, Senhor, agora os seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida. Ó Deus, torna-os brancos como a branca lã, como a branca neve. Purifica, Senhor, todo o pecado. Ó Deus, fortalece agora esses corações em Ti, Senhor. Vem com a Tua presença poderosa sobre essas vidas, concedendo dons do Espírito Santo, capacitações, Senhor, para cada um que agora deseja, que abre o seu coração, que entrega a sua vida para Ti. Que eles não desejem, Senhor, a recompensa material, mas a recompensa espiritual. Que cada um, Senhor, esteja olhando para o céu, para o futuro, onde receberão o seu galardão, e não aqui na terra. Abençoa poderosamente, Senhor, usa poderosamente, concede a eles poder, Senhor, para pregar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Voltamos a avisar os irmãos que a nossa agenda de abril para frente,
ainda continua com muito espaço para que você possa nos convidar para estarmos aí na sua igreja. Podemos fazer uma palestra para professores de escola bíblica dominical, podemos fazer uma palestra de incentivo a todos a participarem da escola bíblica dominical, podemos fazer aí também cultos de missões e podemos também fazer culto para a família. Tudo isso nós fazemos quando vamos visitar as cidades, as igrejas, né? Então não se preocupe que nós não cobramos, não queremos aí que você gaste dinheiro. O que nós queremos é ajudar para a presença de Deus na igreja, para o estudo da palavra de Deus, para uma melhora nas famílias, né? E que também haja aí um despertamento para que as missões comecem a acontecer na sua igreja, sejam desenvolvidas, cresçam cada dia mais na sua igreja, que é o trabalho da igreja fazer isso, fazer missões, ganhar almas. Vamos ver agora o nosso questionário. Você encontra o nosso questionário em nosso site, todas as quintas-feiras à noite estará pronto. Vamos ver então. Dentro do texto áureo, a primeira aí para completar. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Segundo o livro de Reis, capítulo 8, versículo 4. Dentro da nossa verdade prática, segunda pergunta aí para completar. Os milagres realizados por Eliseu não visaram a glorificação pessoal do profeta, mas demonstraram o amor e a graça de Deus. Dentro dos comentários aí da introdução, número 3, quem era Eliseu? Eliseu era um lavrador pertencente a uma família abastada de Israel. Foi chamado a exercer o ministério profético, 1 de Reis 19 a 21. Era um dos 7.000 que não haviam se dobrado diante de Baal. As intervenções sobrenaturais através de Eliseu são impressionantes. 1 de Reis 19 e 16. Pergunta número 4. Cite pelo menos 9 milagres operados no ministério de Eliseu. Vamos ver a abertura do rio Jordão, multiplicação dos pães, abundância de víveres, a ressurreição do filho da Sunamita, o machado que flutuou, a cura de Naamã, as águas de Jericó, a maldição dos rapazinhos, a doença de Geazi. Dentro da parte número 1, os milagres de provisão. Pergunta número 5. Como foi o milagre da multiplicação dos pães? Então esse é o milagre de provisão. Eram 100 os discípulos dos profetas e só havia 20 pães para alimentá-los. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículos 42 ao versículo 44. A lei da procura era maior do que a da oferta. O que fazer diante da situação? O profeta Eliseu não olha as evidências naturais, mas seguindo a direção de Deus, profetiza que todos comeriam e ainda sobrariam pães. Não havia lógica nenhuma nessa predição. Todavia, milagres não se explicam, aceitam-se pela fé. A graça de Deus em prover o necessário para os carentes fica em evidência. Número 6. Jorão, filho de Acabe, estava sentado no trono do reino do norte e, a exemplo de Jeroboão, foi mau governante. Segundo de Reis 3, de 1 a 3. Como foi o milagre da abundância de víveres? Havia um cerco à cidade de Samaria, promovida por Ben-Hadad II. Com a cidade sitiada, a consequência natural foi a escassez de alimentos. Vendia-se desde cabeça de jumento até mesmo esterco de pombo na tentativa de amenizar a fome. Pressionado pela crise, o rei procurou o profeta Eliseu e o responsabilizou pela tragédia, sempre o diabo querendo culpar Deus. O Senhor demonstra mais uma vez a sua graça e orienta Eliseu a profetizar o fim da fome. Como nos outros milagres, esse tem seu cumprimento de forma inteiramente sobrenatural e inexplicável. Todos comeram de suprimentos dos sírios que haviam fugido. Dentro da parte 2, os milagres de restituição. Número 7. Como foi o milagre da ressurreição do filho da Sunamita? Mesmo havendo deixado o filho morto em casa, a rica mulher de Sunem demonstra uma fé inabalável, segundo de Reis 4, de 18 a 37. Quando a caminho e interrogada por Geazi, servo de Eliseu, sobre como iam as coisas, ela respondeu: tudo bem, nada está fora de controle quando Deus está no comando. A sequência da história mostra o profeta Eliseu orando ao Senhor sobre o corpo inerte do garoto, segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículos 33 e 34. Os gestos do profeta parecem não ter sentido, mas sem dúvida refletem a orientação divina, segundo de Reis 4, 34 a 35.
O Senhor responde à oração do profeta e a vida volta novamente ao filho da sunamita. Segundo de Reis 4, de 35 a 37. Pergunta número 8. Como foi o milagre do machado que flutuou? Então, um dos discípulos dos profetas perdera a ferramenta que tomaram emprestada. Segundo de Reis 6, de 1 a 7. Naqueles dias, os instrumentos de ferro eram escassos e valiosos. Daí o seu desespero. A motivação do milagre está bem expressa no lamento daquele que perdera o machado. Vemos o profeta procurando identificar o local onde a ferramenta havia caído. O Senhor está pronto a restituir o que perdemos, mas temos de ter consciência disso. Parte número 3, os milagres de restauração. Pergunta número 9. Como foi o milagre da cura de Naamã? Segundo de Reis 5, de 1 a 19. Observamos que o general sírio fica indignado quando o profeta não age de forma que ele imaginou. Segundo de Reis 5:11. Deus não faz shows, nem tampouco opera para satisfazer nossa curiosidade. Vemos que Deus não estava interessado na análise lógica de Naamã, segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 11 e 12, mas apenas em sua obediência. Naamã recebe a cura quando desce ao Jordão, segundo de Reis 5:14. Ninguém será restaurado se não descer. Naamã desceu e foi curado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Tiago 4:6. Naamã tentou recompensar o profeta pelo milagre recebido. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, 15, 16. Eliseu recusou. A graça não aceita pagamento por aquilo que faz. Número 10. Como foi o milagre das águas de Jericó? O texto de segundo livro de Reis 2, 19 a 22, narra o episódio das águas amargas de Jericó, que se tornaram saudáveis através da ação de Eliseu. Aqui o profeta pede um prato novo e que neste se coloque sal. Feito isso, ele profetiza que aquelas águas tornar-se-iam potáveis, segundo a palavra do Senhor. Tais exigências possuem um valor simbólico, pois o sal representa o elemento purificador. Levíticos 2:13, Mateus 5:13. O prato novo simboliza um instrumento de dedicação especial ou exclusiva a Deus para aquele momento. Foi o poder de Deus que purificou as águas e não o poder desses objetos e ingredientes. Parte 4. Os milagres de julgamento. Número 11. Como foi o milagre da maldição dos rapazinhos? Certa vez, uns jovens debocharam de Eliseu, dizendo-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Reagindo à situação, o profeta invoca o julgamento divino sobre os zombadores, amaldiçoando-os em nome do Senhor. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículos 23 a 25. O efeito foi devastador. Apareceram duas ursas selvagens que se investiram contra os rapazes, matando 42 deles. Não se pode brincar com as coisas sagradas e muito menos escarnecer os servos de Deus. Número 12. Como foi o milagre da doença de Geazi? No relato do segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 20 a 27, observamos as razões pelas quais Geazi foi julgado. Ele supunha que a recusa de Eliseu em aceitar os presentes de Naamã era apenas uma questão pessoal do profeta, segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 20. Por isso resolveu tirar partido da situação. Usou o nome de Eliseu para validar sua cobiça, procurando tornar aceitável o que Deus havia abominado, segundo de Reis 5:22. Ele deveria saber que Deus não vende suas bênçãos, mas as dá gratuitamente. E assim, o cobiçoso Geazi trocou o arrependimento pelo fingimento e ainda trocou a bênção pela maldição, segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículos 25 e 27. Em consequência, teve de conviver com a lepra pelo resto de sua vida. Conclusão, número 13, para completar. Os milagres operados por Eliseu demonstram o poder divino. Todos tiveram um propósito específico: evidenciar a graça e a glória de Deus nas mais diferentes situações. Em nenhum momento essas intervenções exaltam as virtudes do profeta.